Olá, eu sou a Lúcia, da Clínica Parque Animal. E hoje nós estamos gravando o nosso 14º podcast. Mas antes de eu apresentar os convidados, eu gostaria que vocês fossem lá, ativassem o sininho, se inscrevam e compartilhem. Siga-nos. É muito importante que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também possam receber essas mesmas informações. Gente, hoje esse podcast está demais. E eu já comecei até tremendo. Olha que impressionante. Eu já dei 4 falhadas, viu? Depois vocês vêm lá no make-off. Vou apresentar os convidados, são todos da minha equipe. Como eu sempre falo, eu tenho uma equipe aqui maravilhosa, mas hoje eu estou com uma equipe, assim, 10, que é uma equipe de cirurgiãos. Então, hoje eu vou ter a doutora Karen, a doutora Natália e o doutor Lucas, que é o anestesista. Então, nós vamos falar um pouquinho desse propósito da cirurgia, do antes, do pós, durante, antes, pós, né, gente? É isso? Que fala? Isso. É antes. A gente vai pegar aqui no jeito. Eu fiz uma lista que eu não vou seguir, como sempre, né? Mas vamos nos apresentar. Fala aí, doutor Lucas, se apresente. Meu nome é Lucas, sou médico veterinário há 2 anos. A Clínica Parque Animal foi o primeiro serviço que eu tive. Entrei como clínico e depois fui entrando na parte de anestesia e hoje estou fazendo pós em anestesia. Isso mesmo, gente. E ele vai explicar a importância da anestesia inalatória, né? Com os detalhes daqueles de sempre, técnicos, e eu estou aqui para ficar interrompendo ele, como sempre, tá bom? Vai lá, doutora Karen. Vocês viram que eu estou nervosa hoje, gente? Estou nervosa para falar, estou diferente, né? Mas já melhora, daqui a pouco eu já me empolgo, a gente já, né? Tô no tranco hoje, gente. Vai lá, doutora Karen. Olá, pessoal, acho que todo mundo já me conhece, já estou vários podcasts aqui junto com vocês. Eu faço a parte de clínica médica e clínica cirúrgica geral na clínica, juntamente com a doutora Natália, que está aqui com a gente, que vai se apresentar agora. Vai lá, doutora Natália, fala quem você é. Oi, então, eu sou a doutora Natália, eu sou cirurgiã, e eu faço clínica médica também e clínica neuroclínica, né? Neurologia clínica, lá na clínica. A gente já está... ficou meio repetitivo, né? Tem problema. Aqui é assim mesmo, você viu quantas gaguejadas? Mas eu já estou na clínica já desde 2018, né? Já trabalho com cirurgia desde 2015, quando eu me formei, né? Final de 2014 para 2015. E a parte de neurologia eu concluí a pós-graduação, agora já vai fazer uns 2 anos. Então, a gente está lá na clínica para atender tanto os animaizinhos que estão tendo convulsões, que estão sem conseguir caminhar, com alguma alteração de comportamento, né? E principalmente também para conseguir atender a parte cirúrgica, tá? Junto com a doutora Karen, né? E atualmente o Lucas ajuda a gente na parte da anestesia. E é isso. Você sabe que, embora a gente vá falar bastante de cirurgia, eu vou tocar no negócio de neuro que esses dias me perguntaram, e aí nada mais como a Natália para explicar. Mas como é uma pergunta que me fizeram, e é lógico que eu não sei responder, né? Aí eu pergunto, ela responde depois. Mas vamos lá, gente. As cirurgias hoje, atualmente, né, na medicina veterinária, elas estão muito evoluídas. Então, tem todo um preparo. E, assim, na Clínica Parque Animal, nós temos uma sala que é bem equipada. Então, além de toda a equipe que a gente vai apresentar como é feita uma cirurgia, a doutora Karen vai começar explicando o que é necessário para a preparação de um animal que vai entrar lá na cirurgia. Porque vocês fazem uma anamnese, né? Antes. Isso, a gente dá um resumão para nós aí. Tá, a gente começa fazendo com avaliação clínica, né? Onde a gente vai entrar em contato com os tutores. Eles vão apresentar para a gente o histórico. E a partir daí a gente vai fazer os exames físicos, os exames pré-anestésicos, exames de sangue, exames de coração. E aí parte para o anestesista. O anestesista vai fazer uma avaliação pré-anestésica. E daí a gente parte para a cirurgia, determinado paciente para determinada cirurgia. Então, é importante também salientar, que até o doutor Lucas também vai poder explicar um pouquinho,
que todo esse preparo é a mesma coisa que humanos. Eu gosto muito de comparar, porque quando nós humanos vamos fazer uma cirurgia, seja qual for, a gente também tem todo esse preparo, né? Isso. O médico conversa com a gente, pede os exames para ver se a gente está bem, se a gente não está, e entra numa mesa cirúrgica, dando tudo já com esse preparo adequado. Isso, tem né? todo o acompanhamento, Tem todo né? o Desde acompanhamento. o clínico até o cirurgião. Então, passa pelo clínico, pelo anestesista, pelo cirurgião. Até ontem na clínica eu estava conversando com a Renata, que tinha um gatinho lá que precisaria fazer uma cirurgia, mas ele não estava apto ainda para cirurgia, ou seja, ele teria que dar uma melhorada nas condições dele para entrar numa cirurgia. Isso. Então, por isso que é feito todo esse acompanhamento, né? E por que do jejum? Doutor Lucas, por que o animalzinho tem que fazer jejum para entrar na cirurgia? O jejum antigamente, né, era feito com um tempo maior, agora nos últimos estudos estão sendo mostrados que não precisa de um jejum tão longo para deixar um animal saudável, mas o principal do jejum, né, que a gente faz é para que não tenha regurgitação, porque o estômago dele vai estar como a gente deprime o sistema nervoso, ele vai estar mais relaxado, então tem a possibilidade de um alimento voltar, né? Ter a regurgitação, o vômito e ele aspirar, causando uma pneumonia. Mas hoje depende do paciente, a gente dá 2 horas de jejum, ou não faz jejum, casos graves ou filhotes. Animais que são obesos ou já têm problemas de regurgitação são daí de 12 horas e o jejum hídrico não se faz mais. Então, a água pode beber. Pode beber. Só a comidinha que é bom a gente dar esse cuidado, já que não é mais antigamente, eram 12 horas, né? Isso. 12 horas. Agora pode ser um pouquinho menos. E aí depende muito do tamanho do animal, é isso? Depende do que das doenças que também acometem ele. Por exemplo, um diabético não pode ficar nem às 8 horas. Fica menos tempo do que 8, fica 4 horas, sendo que a última é metade da alimentação que ele iria comer. E normalmente a gente oferece ração úmida. Em todos os casos, agora essa é a indicação. Alimentação úmida, a última alimentação dele. Um filhote, no máximo 2 horas. Animais obesos ou que já possuem problemas gástricos, 12 horas. Depende da condição e do estágio de vida do paciente. Nesse caso, doutora Natália, por isso que é importante avaliar bem o animalzinho, né? Para ver em qual enquadramento, não, né? Qual é o caso dele, qual né? O caso... Qual é a queixa, qual vai ser a cirurgia, quanto tempo de cirurgia vai ser, né, estimado, de anestesia, né? Essas questões aí que o Dr. Lucas colocou são bem atuais, né? Até pouco tempo atrás a gente pedia pelo menos 8 horas de jejum, né, alimentar, jejum hídrico de pelo menos 2 horas, né? Porque a gente sabe que essa regurgitação ela pode acontecer, mas não vai ser em todos os casos, né? E, por exemplo, um filhote, quando ele fica muito tempo em jejum, ele pode acabar tendo uma hipoglicemia. Isso, em vez de ajudar na anestesia, né, vai acabar sendo mais prejudicial ainda. Piora a questão do plano anestésico, a questão de recuperação da anestesia também. Pode, inclusive, trazer convulsões e complicações. Porque lembrando que a alimentação é um fator muito importante para a recuperação do paciente. Sim. Né? Então, por isso que é aquilo que a gente sempre fala, né? Cada animal é cada animal tem que ser analisado. E, além disso, até que a doutora falou, e também esse tempo o tipo de cirurgia que vai determinar, porque a gente já teve cirurgias lá de meia hora, como também já tivemos cirurgia de 6 horas, né? Sim, então, sim. isso tudo vai ser levado em consideração, né? Sim. Sim. Vai. E uma outra pergunta, assim, dentro desse pós, né, que vocês vão estar analisando os animaizinhos, vão estar dando um diagnóstico de um tipo de cirurgia para cada um jejum especial para cada animal, que vai depender do tamanho, da raça, aquele monte de coisinhas, né? Anestesia que é único. individualizada. Anestesia individualizada, né, doutor Sim. Lucas? O que é para um... porque tem... já cortando, né? Eu mesmo me cortando, olha que legal, né? Porque tem um animal que é jovem e tem um animal que é velhinho, né? Isso. E dentro, quando vocês fazem esses detalhes de anamnese, se eu estiver falando errado, vocês me corta. Daí é identificado, inclusive, até exame do coração, né? Sim. Sim. Alguns não precisam e alguns precisam.
Na né? verdade, a gente está fazendo Em todos. todos os pacientes. Pelo mesmo, menos um desde eletro, né? pelo menos um O eletrocardiograma. eletro seria interessante, então, fazer. Sim. É, Sim. um eletro Seria uma interessante. negligência um cirurgião fazer uma cirurgia que seja programada, sem falar assim de emergência, mas seria sem Exames prévios? exames? Tem exames, principalmente os exames sanguíneos, sim, Sim. né? A informação da avaliação cardíaca pré-anestésica, né? Ainda tem muito a questão de protocolo, né? Então, por exemplo, há, sei lá, 5 anos, 7 anos atrás, né? Pelo menos quando eu estava na época da residência, a gente fazia avaliação cardíaca pré-operatória de eletrocardiograma, né? Que é aquele exame igual faz a gente, coloca o eletrodo e vê como que está o ritmo do coração. Né? Isso a gente pedia para animais a partir de 5, 6 anos de idade. Né? Animais que apresentam sopro, né? Ou já na consulta a gente já identifica algum sinal de doença cardíaca, independente da idade a gente pede o eletro e se tiver alguma alteração, o eco. Animais acima de 7 anos já é mais indicativo de fazer o eco. Né? Então, esse é o protocolo mais utilizado, né? Então, ainda existe o embasamento para esse tipo de solicitação, né? E é claro que é um cuidado a mais. A gente pedir um eletrocardiograma para um paciente mais jovem ou para um paciente que durante a avaliação pré-cirúrgica a gente já identifica aí algum sinal que pode indicar uma doença cardíaca, né? Porque não é só porque o animal vai ser velho que ele vai... Aliás... Não é porque o animal vai ser velho que ele vai ter um problema cardíaco e não é porque ele é jovem que ele não vai ter. Né? Ah, tá. Isso que eu ia perguntar agora. É só em velhos, né? Tem doenças, né, do coração que elas podem aparecer para animais já mais jovens, né? Não é muito a nossa praia, mas a gente sabe disso, né? Então, por exemplo, um Shih Tzu, né, um Poodle, um York, que já tem uma predisposição maior, né? Um gato, por exemplo, um Maine Coon, um Persa, um Ragdoll, a gente já sabe que tem uma predisposição para alguns problemas. Então, eles acabam se tornando um exame a mais, né? Não digo obrigatoriedade, mas é algo que... Seria bom para a qualidade Sim, de é uma análise. questão de segurança, né? A gente já sabendo que determinadas raças elas já são predispostas, é claro que a gente vai solicitar o exame, né? Principalmente, né? Até uma vez eu estava em São Paulo, numa reuniãozinha lá com os amigos do Coen, e tinha uma amiga dele lá que tinha um persa. Aí o Coen foi falar que a gente tinha uma clínica e tal, daí ela falou assim, o meu veterinário pediu para o meu gato persa fazer uma castração na inalatória. Sim. Sim. Daí eu falei, não sei, né? Porque, na verdade, faz 4 anos atrás, eu não sabia mesmo, né? Mas, porque o gato persa tem o nariz mais achatadinho, né? Aí depois, assim, os bichinhos, seja gato ou cachorro, que tem o narizinho mais achatadinhos, é mais assim, indicado a inalatória ou é para qualquer animalzinho sendo achatadinho? Na verdade, não. Sendo achatadinho não o é que bom, acontece é que a gente tem 3 tipos de anestesia. A dissociativa, que é a mais antiga, que é ultimamente o que a gente utiliza ela, né, que é quando a gente não faz intubação, é para pequenos procedimentos, um raio-x, um ultrassom, ou um animal muito bravo que não deixa, né, a gente examiná-lo. Que são coisas tranquilas que em meia uma hora vai terminar. Que não vai fazer ele sentir dor. Porque a anestesia, na verdade, a gente só deprime, mas ele sente dor. Entendi. Já na anestesia inalatória, a gente vai entubar o animalzinho, então ele vai estar recebendo oxigênio com uma mistura de oxigênio com gás anestésico, aonde ele vai deprimir. E a gente vai estar também dando para ele um suporte de analgesia, que são as medicações para tirarem a dor. Tanto que a gente não fala mais inalatória. A gente fala PIVA, que é parcial e intravenosa, porque ainda tem a parte que é inalatória, que é o gás. A gente não usa ainda. E ativa, que é totalmente intravenosa, que são só soluções anestésicas, só Propofol, ketamina, são medicações que não vão ter gás. A gente vai entubar, mas só vai receber oxigênio. O restante vai ser tudo na veia. Até quem segue a gente lá no Instagram
vai perceber que vocês de vez em quando postam, a recuperação do pós-cirúrgico em uma anestesia inalatória é muito interessante, né? Porque é mais rápido, né? Do que a outra. Sim. Sim, A recuperação é mais rápida. dele. Aham. Ele, quanto tempo leva para um animal se recuperar em uma anestesia inalatória, depois da cirurgia, com uma anestesia que não é inalatória? Quanto tempo depois? Da piva e da ativa, em torno de uns 15 minutos ele já está recuperado. Já da anestesia dissociativa leva mais tempo, é um retorno, vamos dizer, mais feio, porque ele deixa um restante que ultimamente se usa mais ketamina-xilazina nessa mistura, né? Existem outras, mas a mais conhecida é essa. Então, eles têm muitos efeitos adversos. Então, acaba deixando o animal um pouco mais... Fugiu o nome da palavra? Vamos falar de um termo menos técnico. Ele é uma recuperação um pouco mais feia, porque ele acaba ficando, às vezes, com o olho aberto e não pisca, acaba tendo alguns tremores musculares. Fica com a língua para fora? Chega a ficar com a língua para fora, dependendo Pedalando. do combo, né? Ele pode pedalar um pouco, pode ter um pouco de salivação, né? E às vezes chora, vocaliza, né? E às vezes é um procedimento que a gente faz. Às vezes um procedimento que a gente faz no período da manhã, à noite, e o animal ainda não está 100% recuperado. Nossa. Né? Então, a dissociativa, ela já foi muito utilizada, né? Mas hoje Mas já nem- faz alguns anos já que ela não é a melhor opção que existe, né? Então, a gente... Eu lembro Pra que... procedimento cirúrgico, não é a melhor opção. Não é a melhor opção, né? Eu lembro que quando a gente estava lá projetando as nossas salas cirúrgicas, né, a gente teve lá o engenheiro e o arquiteto que fez a projeção ali de salas, mas a doutora Karen e a doutora Natália deram até algumas ideias dessas salas. Por quê? Porque ali na Clínica Parque Animal, teoricamente são 3 salas, né? Porque é a sala cirúrgica com todos aqueles equipamentos, né? Super estéreo. Mas tem uma sala. Como que chama aquela salinha que prepara o animal? É Sala de preparo. Sala de preparo. Tem a sala Como de que chama preparo. a sala de preparo? Tem a sala de preparo do paciente e tem a sala de esterilização. Que é aquela que tem o Paramentação. tampão. A paramentação do cirurgião, do auxiliar. E por E aí que tem que o a centro Lúcia não cirúrgico. pode entrar lá na sala de cirurgia? Porque Além de ser você- pamonha. Não, mas tirando que eu sou pamonha. Tirando que eu sou. Mas se fosse xereta. Não é uma sala de passagem, Não é uma sala fechada. É uma Estéreo, sala... né? Isso. Que a Ninguém gente- pode ter acesso, né? Sim, a gente Não. preza, né, pelo mínimo trânsito ali, né, para Evitar a contaminação. Porque tem um animal aberto, né? Sim, Não. isso inclusive, tendo ou não tendo um procedimento cirúrgico, não é uma sala que vai ficar ali o tempo inteiro alguém entrando, alguém mexendo, né? É um lugar que tem que estar mais restrito, mais reservado para os procedimentos cirúrgicos. Qual né? foi a cirurgia mais demorada que você já fez, doutora Natália? Ixi, são tantas. Aí vai depender. A mais difícil, tem a mais difícil ou não? Acaba... Olha, eu vou dizer que o Bruno, ele vive me perguntando isso. E eu, às vezes, travo para responder, porque cada hora eu penso que foi uma. Cada Depende hora uma. do nível, como é que fala? Do nível, né, que a gente tá. É. Né? Então, por exemplo, a minha primeira cirurgia na residência, eu demorei umas 2h30, não mais. Eu demorei umas 3 horas para amputar um cachorro, um membro torácico. Né? E que hoje em dia... Um animal do porte que eu fiz, tinha uns 25 quilos, eu faria em 1 hora, né? Então, a mais demorada é relativo, né? Ah, tá. É relativo com É a mais experiência, com a curva de E grau de aprendizado e tudo dificuldade mais. também durante o procedimento. Porque, querendo ou não, toda cirurgia, ela tem seus riscos, ela tem seus... Se vai ter complicação ou É, não durante sim. o procedimento. Então, ela é toda delicada, né? Eu diria que uma das cirurgias mais difíceis que eu fiz foi uma ressecção, né? Uma colicistectomia, que é a remoção da vesícula biliar, né? Não porque o procedimento em si seja muito difícil, né? Mas se a gente considerasse o tipo da vesícula biliar que eu estava tirando, né? Totalmente aderida no lobo Foi da minha gata? hepático.
Não. Que tirou A da- também. a da Lembrando sua que a gente não gata- opera os nossos É. animais, né? A doutora Natália que operou os Por- meus animais. É porque é meio complicado, né? É, Daí ela sim. opera o seu e vice-versa. E E vice-versa. porque ela é filho da gente, né? Eu acho que uma outra sensação, né? É. Aí dentro da sala, e que eu sempre falo até isso quando alguns clientes me perguntam, né? Então, percebam, a gente tem uma clínica lá super bem montada, com profissionais totalmente exigentes, totalmente cuidadosos, com todos os aspectos cirúrgicos, como se fosse uma cirurgia humana. Isso eu posso falar assim muito bem, né? É lógico que eu vou falar bem, mas é verdade. Podem ir visitar lá para ver. Mas a gente tem naquele momento ali da cirurgia, além de todos esses cuidados, uma equipe com vocês, né? Então, dentro da sala cirúrgica, no mínimo, quantas pessoas vocês precisam para fazer uma cirurgia simples, assim, de quantas pessoas? Acho que no mínimo 3 pessoas, eu né? diria que no mínimo 3. Um anestesista, um cirurgião e um auxiliar, né? O ideal é 4. Acima disso, depende. Porque também, quanto muito lotado um centro cirúrgico, maior o risco de contaminação, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que um centro cirúrgico de um hospital-escola, né, ele tem uma maior taxa de contaminação comparado com o de hospital particular, né? Porque o de hospital particular é totalmente controlado, né? Então, lá na clínica, eu diria que a gente fica com o número ideal, né? A gente tenta trabalhar sempre com o ideal. É claro que tem as exceções, que eu sei que você vai perguntar da cesárea. Tá aqui, ó. É o último, ó. Acho que é a única cirurgia que precisa de mais integrantes no centro cirúrgico é a assim, cesariana. Ó, humano, né? Como mamães aqui, a cesárea, ela é meio programada, né? A cesárea. Porque no humano, assim, a gente... Às vezes, é né? difícil uma cesárea humana de emergência, se comparar. Mas é que o humano, programado, faz né? pré-natal, né? É, Na veterinária exatamente. ainda a gente não tem Mas isso. aí é importante você fazer o pré-natal Exatamente. dos animaizinhos, Sim. todo Sim. o acompanhamento, para saber... Nossa, eu não vou lembrar, talvez alguma de vocês lembre. Teve um animalzinho super pequenininho que teve um montão de filhotes. Foi um shih tzu, né? Foi Não esses foi? dias. Foi esses dias. Foi esses Foi- dias. é- Foi o doutor Sérgio que atendeu. Foi o doutor Sérgio que Isso, fez foi a o Dr. cirurgia. Sérgio, que eu estava na recepção esse dia. Foi. E a hora que... Deu 8? Deu 9. Gente, 9? Uma shih tzu. Era super pequenininha. Bem incomum. Bem incomum. E daí, por exemplo, dificilmente ela ia conseguir dar um parto normal aí, né? Ela deveria ter tido um acompanhamento. Sim, com Com certeza. certeza. Com certeza. E daí, vamos lá, então. Na cesárea, por que tem que ter várias pessoas lá para ajudar? A Fala aí. gente preza por ter mais gente na equipe, né? Porque não é só o animal que está na anestesia, não é só a mamãe que precisa de uma atenção ali, né, do anestesista. Na hora que a gente vai removendo os fetos, né, fazendo o parto deles, eles precisam de um cuidado, né? Precisa avaliar se eles estão bem, né? Se eles estão vivos, se eles estão respirando, se eles estão com bom batimento, se eles estão conscientes, se eles choram, né? Tem que tirar as secreções, né, que tem no nariz, tem que ligar o cordão umbilical. Então, são vários procedimentos, não é só um paciente, né? A gente entra sempre com um número estimado de pacientes. Então, a gente sempre pede um ultrassom antes, né, para avaliar se o feto está em sofrimento fetal, se não está, se está realmente na hora do parto ou não, se vai ser um parto prematuro, né, e já planejar. Por exemplo, esse daí fez o ultrassom, já sabia que ia ter mais, né, então o cirurgião já vai preparado, né. Porque, gente, é muito importante vocês saberem que quando um animal é grande ou um animal que tem assim montão de filhotinhos, vocês não podem imaginar que o médico veterinário vai fazer isso tudo sozinho. É impossível. Eu acho que é até desumano, digamos assim, um veterinário fazer uma cirurgia com tanto bichinho assim, Por isso que tinha uma alta taxa de óbito. Né? Dos filhotes, porque não tem como o veterinário, o cirurgião, parar o que ele está fazendo ali para reanimar os outros filhotes. Sim, não tem como. Então, gente, é o único momento que lá na clínica a gente tem uma equipe maior dentro de sala para, tipo assim,
É reanimação. Eu vou É, usar esse reanimar termo, Mas é mesmo. reanimar. Mas é mesmo? reanimação dos filhotes, uma é isso reanimação mesmo. dos filhotinhos. Por quê? Porque eles vão precisar fazer aquele procedimento que a gente... Ó, em partos de mamãe, gente, mamãe humana, se é 2, são 2 pediatras lá para cuidar. É um pediatra, a doutora Jéssica falou aquele dia, né? É um pediatra para cada bebê, neném. né? Então, ali... É temos- outra realidade também, né? Sim. A gente parar pra pensar, né? Mas ali os nossos enfermeiros que fazem esse papel de mamãe reanima. Gente, eu não teria. Dependendo do número de filhotes, pelo menos uns 3 pessoas para reanimar. Eu não coragem de fazer esse tipo de trabalho que é muito fofo, mas a pessoa também tem que ter um bom psicológico, Tem né? que ter pelo menos umas 3 pessoas ali para estar reanimando os filhotes. Então, por exemplo, vamos lá para as minha cola. 6 Eu sempre trago uma pessoas. E na cola. verdade eu acho que é uma das cirurgias mais estressantes, tanto para o cirurgião quanto para o anestesista, Eu né? não sei, para mim sempre foi bem tranquilo. Não, que eu digo. Cesárea? Eu adoro cesárea. Tem que ser Não, rápida. é uma cirurgia legal, mas é uma cirurgia que a gente tá É que a gente fica preocupado. além- É que a além gente fica de preocupado. complicações. Sim. Tem A preocupação, dos filhotinhos. a preocupação é maior. É. Mas Por isso tá que eu ali digo, tipo, fazendo estressante, cirurgia. porque tem um tempo mínimo. Não, eu falo máximo. preocupante. Estressante não. Estressante é fazer, sei lá. Ah, eu não sei. Não sei. Eu prefiro, por exemplo, tirar os pontos de uma torção gástrica. Gente, torção gástrica. Torção, o que é torção gástrica? Assim, É quando torce o estômago. quando torce o estômago. É comum? Relativamente comum. Cachorros grandes. Pastor alemão. Por comer coisa que não deve? Não necessariamente. Não. Não? Não. A ONG. No cachorro já aconteceu isso. É. Ele é pular, né? Bagunça. É um pouco de manejo. É se alimentar e sair correndo. É um pouco de manejo, é um pouco de predisposição também, raça. Então, por exemplo, um pastor alemão, um dog alemão, um labrador, cachorros grandes em geral. grande. Mas já atendi em cachorros de porte médio, né? Mas principalmente os cachorros de porte grande por conta do estômago ficar um pouco mais largado ali dentro, né? É o como se famoso fosse um nó na tripa? Então, não chega a ser um nó na tripa porque o não nó é na intestino. tripa é quando é no no intestino, que também pode acontecer, mas é bem mais raro. É raro. Eu peguei acho que um só. Lembra aquele caso que eu te mostrei a foto? O que eu intestino tinha pegado tava um horrível. parecido. Quando era lá na outra clínica ainda. Exatamente. E teve- O intestino tava horrível e não E tinha o que tem fazer. esses dias apareceu lá na clínica uma cirurgia bem interessante que vocês, não sei agora quem fez, tá? Mas assim, que era um intestino perto do coração, uma coisa assim. Foram as duas. Nós duas A gente operamos. fez junto. Ah, Nós então. duas operamos. É uma coisa bem diferente também, né? Isso, assim, Era uma condição congênita ali, né? O paciente ele já nasceu com aquela hérnia diafragmática. Uma hérnia diafragmática que ele tinha. É uma estrutura que fica entre o tórax e o abdômen. Mas também que não é comum. Aí Não. se torna uma Não. cirurgia também complicada, não é né? comum. É, uma cirurgia mais complexa. Na Mais verdade, complexa. o caso, ele foi, como era congênito, o paciente não tinha sintoma nenhum disso, né? Foi um achado incidental, inclusive, né? Interessante. Ele foi lá pra clínica porque ele tinha comido Um osso de galinha. osso de galinha. Um E daí mazinha. O osso tava lá. No momento do raio-x estava lá. No momento do Aí raio-x estava lá dentro do estômago. Por isso que teve que abrir, né? Na verdade eu fiz o raio-x de tórax para ver se não tinha nada entalado, né, no trajeto ali. Por isso que eu fiz o raio-x de tórax, aí foi um achado, né? Ainda bem que fez o raio-x que a gente descobriu. Bem interessante. Então, olha, também faz parte de exames pré-operatórios, porque algumas vezes a pessoa fala assim, vou tirar um raio-x para ver o que quebrou. Mas, na verdade, o raio-x não é só quando quebra, né? O raio-x é para identificar outras coisas também, no caso das cirurgias, né? Sim, sim. E outra coisa, vamos lá, a minha lista. Gente, hoje o assunto tá sério, né? Mas daqui a pouco a gente dá umas risadas. Porque agora eu vou falar uma coisa engraçada. Por quê? Porque as pessoas lá na frente me perguntam. Por que os pontos da cirurgia são diferentes, né? Eles ficam meio... como que eu posso falar?
delicadamente beiçudinhos, mas eu não sei falar o nome certo. Mas assim, por exemplo, eu vou falar. A minha cachorra fez cirurgia, você olha a barriguinha dela assim, é difícil você achar o ponto nela, você fica procurando. Eu que fiz. Foi na Bal. Aí a minha irmã levou a cachorra dela, porque ela tinha, não queria operar, teve que operar. E aí, foi uma castração, assim, cirurgia, assim... Ela demorou muito tempo, na minha opinião, para operar, que a cachorrinha dela até ela já era velhinha. Aí vai aqueles pontinhos, assim, ela falou assim, será que esse vai ficar igual ao da baunilha? Falei, mas o da baunilha era assim, ficou igualzinho, né? Então, é o jeito, porque eu acho que como ela fez cesárea, e o ponto da barriga dela era diferente, dela viu da cachorrinha, eu falei, gente, mas deve ser porque é animalzinho, né? E tem que fazer um ponto que segura, que ele não vai mexer pro lado. Será isso? É que tem Depende do ponto. Depende do ponto. Tem várias técnicas de sutura. E vai depender muito do gosto do cirurgião, né? Ah, não tem uma regra. Não. Não. Na verdade, assim, idealmente um ponto simples, né? Que é aquele ponto mais frouxinho, que não faz o beicinho, né? Mas, às vezes, dependendo do tamanho da incisão, do tempo de anestesia, da condição do paciente, né? O ponto que deixa o beicinho, ele é mais rápido de fazer, né? Mas fica perfeito depois. Depois que tira, fica bom. Se for parar para comparar, inclusive, né, a questão de cicatriz, é lógico que vai depender da cicatrização de cada paciente. Mas o ponto simples, dependendo do animal, ele deixa uma cicatriz igual de Frankenstein, né? Que é aquele risquinho com as cruzinhas, né? E esse ponto que faz o beicinho, né? Se a cicatrização do animal for boa, ele acaba não ficando com esse aspecto de Fica lisinho. Fica depois que tira os pontos, que dá alta, que passa um tempo, fica lisinho. Eu particularmente prefiro o ponto simples, que tem menos chance de complicação. Mas eu também uso do outro, dependendo da situação. Depende também tudo depende de cada animal, porque eu falo assim, de novo comparando com o humano, né? Eu fiz uma cesárea, meu corpo reagiu aos pontos. E aí, o que aconteceu? Eu tenho uma marcação da minha cesárea horrível. Ela ficou toda estranha, ela criou uma bolsa, então não tem conserto, na verdade. E até seria plástico quando eu conversei com o médico. E o cachorro também, né? Pode ser que tenha cachorro que tem uma reação que vai cicatrizar super bem, que nem o da minha cachorra e o da cachorra da minha irmã. E também pode ser que seja um cachorro como eu, que não tenha a mesma o quê? Reação? Fala? O seu foi rejeição? O meu ficou feio. Você teve uma reação? Porque não ficou os pontos legal. Não deu mais. Né? Tem, assim como esse as negócio. pessoas podem ter queloide, o animal Queloide. também pode ter um tecido de cicatrização maior, né? Que acaba sendo a queloide. Então, depende. Aí de tem cada outro, animal, né? daí tem outros casos que eles rejeitam mesmo. Tem casos que rejeitam. Aí tem que tirar o fio que foi posto para colocar outro. Aí vamos pensar naquele cachorrinho danado é cachorro que não para quieto. Foi para casa com a roupinha, com o colar. E as pessoas ficam com dó do colar, né? Por que tem que deixar com o colar, doutor Lucas? Por que a criança tem que ficar com o colar? Eles precisam ficar para que não mexam nos pontos, não ficam... Porque é obrigatório. Porque é obrigatório. Clientes queridos, deixa os pacientes com colar, né, Lucas? Mas eles não entendem, né? Então eles vão sentir o incômodo, eles vão lamber, vão passar a pata, vão tentar tirar aquilo. Não é que nem a gente que sabe que ele não teve... pode. E mesmo assim tem gente que, né? Sim. Mas o que acontece muito lá, que eu vejo? Que as pessoas ficam com dó do tal do colar e tira o colar. Mas é só para comer, não é isso que eles falam? Vou tirar o colarzinho só para comer. Exatamente. Né? Aí vamos pensar no... Deixei sem colar para comer. Fui no banheiro. Quando chega, o cachorro lambeu, arrancou todos os pontos. O que tem que fazer? Voltar na clínica, sedar de novo, não é isso? Vai depender, vai depender. Se eu tirar os pontos, estiver aberto, não sei, depende muito. Depende. Às vezes cicatriza assim, às vezes tá tão inflamado que não dá para dar outro ponto. Entendeu? Então, gente. Então, por exemplo, aquele cachorro que acabou de sair da clínica, acabou de fazer cirurgia,
tem que ficar com colar, tem que ficar com a roupinha. Chegou em casa, eu fiquei com dó e tirei. E ele é peralta e foi lá e ficou lambendo. Vai abrir. Tem cachorro que morde, tem gato que mordisca, né, pra tirar. Se tirar logo depois, no primeiro, segundo dia, com certeza vai abrir, né? E daí vai depender de como que tá essa ferida, né? Se ela tiver infectada, né, contaminada, não vai adiantar levar lá e exigir que o veterinário feche de novo. Dependendo de como for, a gente vai ter que usar outra estratégia para cicatrizar. Pra cicatrizar. Às vezes vai ter que fechar com ferida aberta mesmo. E às vezes ele só lambe. Aquela ferida que o tutor fala, chega e fala assim, ai, doutora, ficou Lambeu de colar. um pouquinho. Não, tem uns que falam, usou o colar. Usou. Aí a gente vai lá ver o curativo e tal. A ferida toda vermelha, toda rosa, toda cheia de tecido, né, de cicatrização, assim, exuberante. O ponto, às vezes, ainda tá lá. Já tá perto de tirar, já, né, com 7, 10 dias. Tudo vermelho. Tudo vermelho. Aí o que acontece? A gente tira os pontos, porque os pontos já não são mais necessários, e fala, tem que ficar de colar mais 7 dias. Então, clientes, olha aqui para mim, chega mais. Quando o animalzinho fizer cirurgia, siga bem certinho as instruções que os médicos veterinários passam, pro bem do animalzinho e pro seu bem, pro bem do seu bolso também, que é importante lembrar. Pro bem do veterinário também, Pro pro bem do veterinário ficar veterinário. feliz. Não escondam as coisas dos veterinários, Que a porque gente eles sabe. eles sabem, eles Nada têm toda a melhor. experiência, né? Nada melhor do que uma alta pós-operatória depois de 10 dias retirando os pontos. Todo mundo fica Todo mundo feliz. fica feliz, satisfeito, o cliente sai feliz, o cachorro sai feliz, O porque animal- não tem mais que voltar na clínica. O animal tem vida normal O depois. veterinário fica com a sensação de serviço feito, né? Então, Porque é assim, né? O que eles falam mais lá? Ai, mas não vão comer. Vão comer. Come sim. Não come? Come, Ficar com bebe fome, água, comer. faz xixi, faz cocô, faz tudo. Tudo. Até às vezes porque- demora um pouquinho pra acostumar, mas come. É, mas come. Porque quando tá fome, gente, quando vocês estão com fome, o que vocês fazem, gente? Come, né? Tem um Bichinho jeito certo de come. usar o colar. Não adianta colocar o colar e o focinho ficar a cabeça Solto. toda pra fora, Ah, já vi isso. né? Ou a Calargo. pessoa coloca o colar só até aqui, assim, ó. Qualquer movimento que ele faça, assim, Ele vai lamber. ele vai lamber. O colar, eles têm que estar além do focinho, né? 2 dedos, pelo menos, pra frente. Pra frente do focinho. Porque senão... Seja um cachorro focinhudo ou um braxcefálico, né? Que é cachorro agitadinho. Achatado. Achatadinho. Tem que estar 2 dedos pra frente, pelo menos. Senão não vai adiantar nada, né? Senão não O adianta. Aí não põe colarzinho. colar mesmo. É. Aí outra questão também, assim, da cesárea, né? Os cortes hoje em dia não são tão grandes, é claro que vai Cesárea é depender grande. da cesárea. É, porque daí cesárea tem um monte de filhotinho, né? Cesárea é grande. Aí a perguntinha, vai ficar com colar e com a roupinha, né? Depende do Acho- animal. A gente é. normalmente conversa antes nessa consulta pré-operatória, né? Pra saber. Pra ver Daí o comportamento ficou- do animal. Aí faz os buraquinhos As rodelas. nas tetinhas, né? É. Para que os animaizinhos se amamentam, mas o pontinho fica Coberto. certinho, cobertinho. E daí tudo bem, vida que segue. Isso. Alguma orientação sobre isso? Não. As Acho que- mesmas. as mesmas. A única coisa é que às vezes o animal não vai ficar com a roupa ou não vai dar certo o encaixe, né? Porque é uma roupa, então às vezes não serve bem para todos os animais da mesma maneira, né? E por ser cesárea, ter vários filhotes, escorrer leite, né? Ficar fazendo aquele movimento de ordenha, né? É uma cirurgia que tem maior risco das feridas ficar inflamada, Contaminação. de contaminar, de demorar um pouco mais para cicatrizar, tem que ter um pouco mais de paciência, porque essa alta não vai ser no mínimo de 7 dias, talvez seja aí com uns 15 dias para poder tirar esses pontos. Nesse caso é bom ter 2 roupinhas, né? Sim, pra poder fazer a troca, Para né? poder fazer a Aham. troca, não manter aquela roupinha Suja, suja, de é. leitinho, úmido, né? É Porque bom. não pode deixar o lugar úmido, né? Sim, não pode. Não pode. Na verdade, se for uma cirurgia mais complexa, não uma castração que a gente vai falar daqui a pouco, mas se for uma roupinha, uma castração mais complexa, uma castração Uma complexa é cirurgia. boa, né? Uma cirurgia. Aí o certo é ter 2 roupinhas para evitar, assim, algumas coisas, né? Dependendo do caso, sim, né? É que assim, a gente sabe que custa dinheiro, né? E então, às vezes, não tem como colocar as 2 roupinhas, né?
Mas tem que tomar cuidado quando a roupinha estiver muito suja, pelo menos ser um colar ou tirar para lavar rapidinho, enquanto isso saber que o animal vai estar sem a roupinha, mas vai estar com curativo, vai estar com alguém para cuidar, né? Ter Mas, sempre uma segunda opção. sim, de um modo geral, no mundo ideal seria ter 2 roupinhas ou uma roupinha e um colar, porque vai sujar. O colar, inclusive, suja, né? Tem que tirar Tem que pra estar lavar, limpando. né? Às Eu vezes já o animal... vi colar branco bege. então, às vezes o animal vai Marrom? ficar babando, Marrom. vai ficar marrom, vai esfregar na parede, esfregar no chão, na terra, no coisa, vai ficar sujo. Então vai ter que tirar. Também não é um negócio que vai colocar ali e Vai ficar eternamente limpo. eternamente. Se tá sujo, limpa. Né? Depois não adianta chegar e reclamar que tá fedido. Porque Fica, né? vai ficar, né? Já Rabo de peguei cachorro. casos que o cachorro baba, né, no colar, fica em volta do pescoço, podendo até causar uma dermatite no pescoço por conta da saliva do animal, e a pessoa chega e fala, ai, tá muito fedido. Aí você tira o colar, que tá lá todo sujo. Então, gente, vamos lá. Algumas regrinhas, hein? Clientes legais. Todo cuidado com o animalzinho no pós-operatório é importantíssimo, como eu acabei de falar, para o bem do paciente. Tome esses cuidados. É cuidado de higiene, falar bem a verdade, né? Sim. Cuidado de higiene. Cuidados normais. Cuidados Então, normais. tem que tirar, tomar cuidado na questão do pescocinho, né? Cirurgia. Agora eu vou falar um pouquinho da cirurgia de castração. Eu já ouvi de colegas... Aquelas, eu posso falar que eu não sou veterinária. Eu já ouvi de colegas que castração Colegas não leigos. precisa de exames pré-operatórios. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém é a favor, alguém é contra? É sempre necessário, né? Porque cada caso é um caso, né? Como a gente falou, tem cães braquicefálicos que tem uma demanda necessária para alguns exames. Outros animais precisam, como o Maine Coon, precisa de um exame cardíaco mais cedo. E a partir desse exame, a gente vai saber, né, como que vai ser a anestesia, porque tem anestesias. Por exemplo, tem medicamento. Se o animal, né, possui já uma anemia, tem medicamentos que eu vou aumentar essa anemia. Se ele já tem um problema cardíaco, eu posso piorar. Então, eu tenho, no meio da anestesia, é onde eu vou equilibrar o organismo dele para que não tenha nenhum problema durante esse período pós-operatório, não, transoperatório. Porque o que... eu sempre, quando eu falo, né, que nem até a Natália, que está aqui mais nova, de primeira, eu falo como leiga, nova aqui no podcast. Tá. Mas ela é nova também, tá? Porque, assim, a gente, quando o tutor fala com a gente, eles falam assim, mas é só uma castração. Não é só uma castração. Geralmente eles falam assim, macho é tão rápido. Eu falo, sim, mas o que eu falo lá na recepção, eu falo assim, sim, macho é uma castração, mas não deixa de ser uma cirurgia. Então, por isso que lá na Clínica Parque Animal, inclusive, é obrigatório os exames. E, inclusive, as pessoas têm esse laudo dos exames por escrito, porque também perguntaram, mas você tem o laudo? Sim, temos. Temos, mas é claro. Inclusive, a gente faz no mínimo, são no mínimo 3 exames para a castração, que é um renal, um hepático. Hepático é do fígado. Do fígado e um hemograma. do rim, um do fígado e o hemograma completo. Isso. Que vai identificar plaquetas, essas coisas, né? Fez esses 3 exames, então como funciona lá? Explica aí, meninas lindas. Como que faz? Dos exames? Tô indo lá para a doutora Karen, vou castrar meu animalzinho. O que você vai falar para mim? Vamos fazer os exames, né? Por causa de quê? Vamos fazer os exames, que às vezes tem doenças que a gente não identifica no exame físico. Mas né? aí eu levo lá, já deixo o cachorro, pego no outro dia? Não. Não, né? Por Não, quê? você vai acompanhar o seu animal, né? Toda pessoa que vai fazer uma cirurgia vai ter um acompanhante. Então, você é responsável pelo seu animal, você vai acompanhar o seu animal. Desde do procedimento ali de avaliação clínica
né? Até para você explicar, né? Sim, pra gente estar conversando, explicar os riscos anestésicos, os riscos cirúrgicos, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Então, o tutor tem que estar ciente, tem que estar junto com o seu animal ali junto. Não existe uma consulta, não existe uma consulta você e o cachorro ou o gato. O veterinário, o cachorro e o gato, não existe isso. Tem que estar sempre Tem o que tutor, estar com né? o tutor junto para estar E passando as aí- informações do animal. Aí a pessoa leva, faz os exames de sangue. Faz os com exames de o resultado sangue. dos exames Daí é que é vai ser daí- tomada de procedimento. decisão para cirurgia. Isso, né? exatamente. Por isso que algumas vezes a gente fala assim, mas eu já quero levar, E já quero castrar no seguinte dia ou e no mesmo levar. dia. Não existe não isso. tem como. Não a não ser existe. que a pessoa não faça os exames, Não tem né? E como. lá não tem, não tem essa opção, né? É lógico Se que fosse uma vai cirurgia de depender. emergência, Sim, que vai aí a gente depender dos pensa casos, em entrar né? sem exame. Mas tem que ser de emergência. Inclusive, tá, beleza, quero levar, fazer o exame e operar no mesmo dia, não é uma coisa simples, né? Porque, assim, depende da rotina do laboratório para liberar esse exame, né? Depende do agendamento, do horário em que vai fazer essa consulta, que vai fazer a coleta desses exames. Depende da disponibilidade de centro cirúrgico, de anestesista e de cirurgião, né? Exatamente. Então, é importante você falar né? isso. Não é só, eu vou chegar ali e deixar na clínica, qualquer um opera, qualquer um faz, qualquer um vê o exame. Não é assim. Não é Tem, assim, né? tem o funcionamento do laboratório, tem o horário de agendamento para as consultas pré-operatórias, para reservar o centro cirúrgico e para casar o horário com o anestesista e que o cirurgião pode. Por exemplo, a pessoa quer chegar lá fazer a castração, mas vamos supor se fosse hoje esse horário. Tá aqui. Esse horário. Não, Já não dá, as até cirurgias porque são o agendadas. laboratório está fechado e amanhã também o centro cirúrgico vai estar próprio- ocupado. Isso. Então, e fora isso, tem a esterilização Sim. Do dos material. equipamentos, Tem né? o preparo todo, Tem que tudo já isso. inclui nesse agendamento do centro cirúrgico, né? E sem contar que não tem sentido eu fazer uma cirurgia eletiva às 8 horas da noite, né? Não, a gente vai fazer no horário Vai comercial. fazer no horário comercial. Sim, claro. Né? Porque Por que eu vou fazer uma castração eletiva às 9, 10 horas da noite, né? Por mais que tenha todo o monitoramento pós-operatório lá na clínica, com internação, tem alguém acompanhando, por que eu vou deixar um animal numa recuperação pós-anestésica, num período de plantão, onde eu só vou ter, às vezes, um profissional para poder fazer esse acompanhamento, sendo que eu posso fazer de manhã e ter o período equipe da tarde toda com a lá. equipe da completa. equipe lá. Né? A equipe importante toda. Então tem tudo isso, né? inclusive não só para castração, né? Várias cirurgias. A gente pensa até no horário que vai agendar, né? Eu vou fazer uma cirurgia complexa no período da tarde, só se for emergência, só se for caso de vida ou morte ou Por isso que o geralmente cirurgião eles não fazem puder. de manhã, É. né? Para poder Isso, ficar mais pra tempo fazer o lá em acompanhamento. recuperação com vários profissionais. Isso, né? exatamente. Porque na clínica a gente tem 4 enfermeiros que ficam ali todo dia, né? E tem veterinários de manhã, tem veterinários à noite. É à noite que eu tarde. falo desse horário comercial, em uma quantidade maior. No plantão, que é da madrugada, é um enfermeiro e um médico Sim. veterinário. Isso. Então é muito. É bom você falar isso, porque a gente acaba. Lembrando não que pensando lembrando nisso, né? que o plantonista ele vai estar Ele pode ser interrompido por uma emergência. exatamente. Exatamente, né? Ele vai estar revezando ali entre atendimento e entre internados, É. né? Então, Ai, gente, vocês dão uma olhadinha lá no nosso Instagram, Clínica Parque Animal. Vocês vão ver várias cirurgias e é tão perfeito, assim, em termos de equipamento, de preparo. Vocês podem ver que eles estão sempre bem paramentados. Tem a mesinha. Eu trabalhei durante 5 anos no Hospital Samaritano lá de Sorocaba, né? E eles mesmos tiravam fotos algumas vezes para algum estudo de caso com os veterinários, não, lá com os médicos humanos. E é igual, sabe? Que eu vejo lá que eu acho bonitinho, embora eu não entenda, mas não entende, mas a gente tem noção, né? Que aquela mesa com todo o instrumento certinho, né? Que vai ser usado para aquela, porque tem esse detalhe. Uma cirurgia de castração usa um tipo de Material cirúrgico. né? Uma outra castração, outro tipo de material cirúrgico. Então, até isso tem que ser bem pensado. Sim, cirurgias ortopédicas mesmo, que tem um instrumento específico, material específico. sim. E aí Tudo tem que ser preparado para cada situação, cada cirurgia. O Dr. Inigi, qual que é o nosso tempo?
Fale aí. 49 minutos. Ah, então temos tempo ainda para falar. Minha lista. Vocês querem acrescentar alguma coisa de relevante para os nossos clientes? Eu tenho uma dúvida. Quanto de anestesia tem que dar conforme animal? Quanto que dá anestesia? Anestesia, quantidade? Para ter que, né? Não tem que fazer cirurgia, não tem que dar uma anestesia no cachorro, ou na latória, ou no veia. Quanto que vai? De volume? De volume. De volume? Puxa vida, não. Vai muito do... Repita a pergunta, doutor. Como? Quanto doutor? que vai de volume numa anestesia? No Isso, paciente. No paciente. Depende do Vai paciente, muito, né? depende muito do paciente. Por exemplo, um paciente que tem mais albumina, né, vai mais. Em pacientes que tem menos, vai menos, porque a albumina se liga ao medicamento, deixando ele mais resistente, menos resistente. Se é um animal que já tem, né, já está mais lesionado por conta de uma patologia, então a gente acaba usando menos anestesia, porque ele não, já vai estar mais deprimido. Mais fraquinho. Mais fraquinho. Um filhote que é um golden, que fica correndo de um lado para o outro. Então eu preciso usar uma dose mais alta para poder derrubar ele, porque ele não vai ter uma resposta tão boa, né? Usando pouco. O peso dele? Tamanho de Conforme o peso, energia que ele apresenta. Por isso que é importante passar por uma consulta. Ou durante... Nós três trabalhamos no mesmo horário, às vezes a gente acaba um vendo o do outro um pouco antes, ou na própria consulta, para já ter uma noção, para ir montando. Até quando você faz aquela montagem de anestesia para aquela determinada cirurgia e para aquele determinado animal, você explica também para o tutor, né? Explico. O porquê daquela anestesia. A anestesia ela é explicada também, né? Então, isso é bem bacana, porque você vai ter um médico veterinário fazendo a cirurgia, que já te explicou toda a cirurgia, que já explicou o pós-cirúrgico, que já fez todo esse preparo, e tem o anestesista também explicando os riscos. Porque agora a gente vai para a parte chata, parte 2, parte chata. Tem garantia? Eu ia comentar isso até. Porque o pessoal, eu falo assim, puxa, minha filha foi fazer uma cirurgia, eu não perguntei isso para o médico, lógico, né? Garantia. Nossa. Gente, eu sempre falo assim, que eu, na Clínica Parque Animal, eu tenho excelentes profissionais. Vocês estão vendo aqui o nível da conversa, né? Chiquérrimo nós aqui. São profissionais muito capacitados. Até por isso que sempre eu trago eles. E eles não estão nem com papelzinho, viu, gente? É só eu que tenho cola, porque está tudo aqui, ó. São pessoas que sabem o que eles estão falando, eles sabem o que estão dizendo aqui para vocês. Então, é muito importante que toda essa explicação, todo esse detalhamento que eles fazem, a garantia... Eu acho que... Não é assim, não existe garantia, mas que o pós-cirúrgico depende, acho que 90% dos cuidados da casa do tutor, sim, não é? Ou o percentual é eu maior acho que aí? a garantia que eles falam é a garantia de que vai viver. A garantia que eles pedem é que vai viver depois da eu cirurgia. que já trabalhei muito com ortopedia, eles às vezes pedem a garantia de que vai voltar a apoiar, Vai voltar a andar. vai voltar a andar nas cirurgias neurológicas. Não é assim. É lógico que o objetivo é esse, né? Mas existe todo um percentual envolvido aí na questão de como que está o estado clínico desse paciente antes da cirurgia. Às vezes chega... Eu não faço mais as cirurgias neurológicas lá na clínica, o Dr. Ricardo tem auxiliado a gente nisso. Mas já fiz. E a gente sabe, né, a questão... o animal chegou, vou usar o termo leigo, descadeirado, sem andar, das perninhas de trás. Tá assim faz quanto tempo? Tá assim faz 15 dias. Aí a gente corre para marcar uma cirurgia, né? E essa pessoa reclama, ou esperando um milagre. Ele espera por um milagre e quer que o animal já volte a andar lá no dia seguinte da cirurgia. Não é assim. Tem cachorro que vai se recuperar, porque ele às vezes está num grau mais leve, né, de problema. Mas tem cachorro que não. Inclusive tem cachorro que já não tem mais a chance de andar, né? A chance sempre existe, mas essa chance vai ser muito menor, né? E tudo isso é baseado em estudos,
né? Não é uma coisa que Não eu é um tô achismo, inventando, né? não é um achismo, né? Esse tipo de cirurgia que ela tá mencionando, ela tem que ser feita para ontem. É. Né? Não é esperar 15 Animal paralisou, dias. parou de andar, é emergência. Não é esperar 15 dias lá o É animal na emergência, casa e depois né? vai lá na clínica e vai ficar falando, eu quero garantia. Inclusive, O assunto é sério, não Inclusive, dá, não, né? mas E é- tem que não ser dá. terapia, né? A gente Tem que explicar. Não, tem toda a questão do pós, às vezes um pré, né? Mas é uma coisa que eu já explico pro paciente, já ele chegou, tá com as pernas bamba, mas tá andando ainda, eu dou a opção do tratamento clínico, né? Falo, não, a gente vai tentar aí uns medicamentos, um repouso, uma acupuntura, uma fisioterapia. Às vezes funciona. Até um grau que o animal ainda tá só bambeando as pernas, andando que nem bêbado, ainda tem uma chance, comparada com a cirurgia, uma chance boa de voltar. Sim. Andar. Só que ele parou de andar, essa chance com cirurgia já é muito maior do que sem. Só que isso também é decorrente do tempo. Não adianta o animal parar de andar e eu esperar virar a fatura do cartão pra querer fazer, entendeu? Mas Não, é triste. É emergência. Não, é emergência. É Eu sei, emergência. e a gente sabe, a gente passa com isso pros nossos animais também. Sim, a gente também, claro. às vezes precisa, né, Sim, fazer sim. o que é preciso. Então, a gente entende o lado. Mas, né, a gente tem que colocar aqui com o nosso olhar médico. Infelizmente, o olhar médico é esse. Não é, adianta jogar a responsabilidade Não pro veterinário. Não adianta. A Acho gente que- só vai ficar triste com vocês. A verdade é essa. Acho que a senhora até lembra que eu fui dado como chato para um cliente, que eu apressei ele por conta da emergência, né? Sim. Até porque eu A vou... gente não apressa porque a gente quer dinheiro. A gente apressa porque a gente Pra- quer ver a recuperação do paciente. Aí você vai ter uma recuperação melhor quanto mais cedo. É que nem fratura. Mesmo porque é bom se fosse, se a gente ganhasse todo o valor que eles pagam no final. É. Né? É tudo uma questão da estrutura, do material Sim. utilizado, né? De Medicações. os medicações, os funcionários que ajudaram a gente em todo o processo, desde a recepção até o pós-operatório. É, né? é Então não é importante. tudo no bolso do veterinário que vai. Algumas vezes a pessoa pensa que né? E realmente E não tem é. coisa que vai ficar cara. Vai ficar cara. Vai ficar cara. Principalmente essas cirurgias longas. Já precisa de um monte de... a pessoa, quando ela vai fazer uma cirurgia no animalzinho, que hoje já é membro da família, ela tem que até questionar o lugar que ela está levando. Como que vai ser a cirurgia? Quantas pessoas vão... qual é o equipamento que você tem? Deixa Qual eu ver sua anestésico sala. que você usa? Que anestésico que você usa? Como que vai ser o Questiona, retorno? questiona mesmo. Tem que questionar como se questionasse. Uma coisa que eu vou Né? falar, vou cortar, porque eu acho que a gente só tem Sim. mais uns 5 minutinhos, né? Não, tem mais. Tem mais. Tem. Tá. Então eu vou falar. Fala. Porque são coisas que precisam ser ditas. Eu acho que eu já disse até na rádio. A pessoa fala, ai, porque meu animal tá com um tumorzinho assim, já tem X anos. E o vet que atendeu lá atrás, quando ele tinha 10 anos, falou que não era pra operar, porque ele não ia sobreviver à anestesia. Gente, a gente opera cachorro de 17 anos e vive. Entendeu? Tipo, não é a idade que vai dizer, influenciar se pode ou se não Às pode vezes operar. até esse idoso tem menos problema no transoperatório do que o novinho. Então, mas por que não operou o tumorzinho quando era tumorzinho? No cachorro de 10 anos que é jovenzinho. Viu? Aí nós tivemos um caso lá, que é nosso cliente, inclusive até hoje, que não quis operar quando a gente estava na Virgília, início, a Natália nem trabalhava com a gente ainda. Naquela época, a pessoa chegou lá com um cachorrinho que tinha um tumorzinho, pequenininho. Ela não quis fazer a cirurgia, depois ela voltou já na marginal, com um tumor imenso. Né? Então, assim, se tivesse operado lá atrás... Era um mastocitoma. Ah, que bom. Depois, se tivesse lá atrás, a cirurgia ia ser menor, de Sim. menos risco. Se eu estiver falando besteira, vocês me cortam, Sim, tá? mas é isso. Mas daí deixou crescer, aí a cirurgia é mais grave, né? Então... A gente tem que considerar todos esses fatores, É. né? O animal realmente vai estar mais velho, vai ter mais riscos do que com 10 anos. Um animal de 14 anos tem mais risco do que um de 10. Mas não significa que ele não pode. O Sim. tumor de 2 centímetros é muito diferente que eu tirar um tumor de 4, 5, 6, 10 centímetros. É verdade. O pós-operatório é muito diferente de eu dar 3 pontinhos e eu fazer uma cadeia que a gente nem conta. A gente não conta quantos pontos deu.
Tão grande que De é. tão grande De que tão grande que é. Às vezes Nossa. pergunta, ai, doutora, quantos pontos deu? Não sei. Não contei. Quando for fazer o curativo, conta. Não contei. Tanto ponto, né? Dei Tem muito uma- ponto. Tem muito ponto, Tem muito já é o ponto. final, às vezes É que já nem tá já com tá aquele- cansado. Aquele cachorro que foi perfurado por um tamanduá, que fica com um monte de ponto, que dá um monte de ponto, não dá para contar quantos pontos foram ali, né? Ponto interno também, né? E fora os pontos internos, fora o externo, tem ponto interno, né? É, Depende muito. O que eles perguntam é o externo, porque o interno, então, né? Sim. É que às vezes a gente, pelo menos eu e a Natália, dependendo de caso assim, às vezes a gente não dá ponto, entendeu? Quando é Ah, por tá. mordida de outros animais, tá? Depende É, muito do caso. Principalmente silvestre. É, Não dá muita ponto, contaminação, é muita Ah. bactéria, a gente não dá adianta ponto. sair me xingando do consultório. É. Não vou dar ponto. Eu Ah, também não dou é, ponto. Isso a gente, gente então- combina muito bem, entendeu? É, então, mas é importante esse ponto aí. Quando é porque também outros questionamentos. Por que mordeu e não dá um ponto? Quando é mordida por outros bichos, não dá ponto, porque tem muita bactéria na boca do animalzinho outro que mordeu, e o que recebeu a mordida não pode fechar o ponto, Não. porque tem bactéria lá dentro. Isso. Falando vai- bem é, popular. O lado leigo que eu explico pro tutor é, tem bactéria aí, se eu fechar não vai ter por onde sair. Vai segurar a bactéria lá dentro, vai causar uma infecção horrível, vai abrir tudo, o tutor vai chegar reclamando, abrir os pontos. É, a minha professora falava, a dona Não, daí Sheila, fala da... minha professora falava, por fora, bela, vitrola. Ou viola, não lembro. É uma coisa. Por Você sabe, dentro, Ligi? pão bolorento. Ah, Não adianta você querer. Ai, pequenininho, vou dar 2 pontinhos aqui, volta uma breuba. Termo. É. Uma coisa horrorosa. 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 Não Que pode. no fim, dependendo, precisa até de cirurgia reconstrutiva. mas tem humano que um colega meu que fez uma cirurgia no cóccix, ele não levou ponto. E não tem nada a ver com mordida, tá? Mas ele teve uma cirurgia no cóccix que foi fechando de dentro para fora, desse tamanho, aberto. Sim. E não dá. Então, acontece. Então, procure entender algumas vezes, clientes, que realmente, assim, tem situações que não se dá ponto. E não se dá ponto por ética e por todas essas informações que vocês têm. Então, quando vocês conversarem sempre com um cirurgião, tire todas as dúvidas, porque é muito importante os mínimos detalhes para a recuperação. Tem que fazer fisioterapia, tem que fazer acupuntura, dependendo da cirurgia, tá? É claro, É. não estou falando de uma castração, vai ter que fazer fisioterapia, mas não é isso. Eu estou querendo alinhar assim, para nós tutores, que esses detalhes são importantíssimos para a recuperação e boa qualidade de vida para esse animalzinho lá na frente. Tem pós-operatório que tem que fazer a limpeza da região cirúrgica todos os dias, tem que fazer compressa. E a gente até ensina para o tutor fazer na casa, e o né? tutor tem que estar apto, tem que estar Tem. disponível para estar Inclusive, fazendo é algo isso. que já é acordado antes mesmo da cirurgia. Sim. Não é algo que a gente vai, tipo, eu operei e agora eu vou te contar que, na verdade, você vai precisar fazer mais 3 meses de fisioterapia. Não, isso Não. tudo Ele é. já fala antes. Isso- Vai precisar Tem- ficar de 15 dias de repouso? Vai, eu Vai já ter te que avisei ficar. antes. A gente já joga as cartas na mesa antes de ir para cirurgia. Porque se ele não concordar com a minha conduta, Ele não vai fazer. ele não precisa fazer comigo. Ele Exato. pode procurar alguém que faça do jeito dele, mas o meu jeito é assim, entendeu? Até porque a gente tem que pensar sempre assim: o que você quer para o seu animalzinho, para ele estar lá com você por um período maior, porque hoje o que a gente oferece para os animais, a gente dá uma melhor qualidade de vida para eles. Então, para isso acontecer, gente, a cirurgia é um assunto muito sério, muito delicado, e tem que ter uma disposição do tutor para tudo que for acontecer ali. Então, assim, vamos ficar assim bem atentos nesse quesito de o antes operatório, o pré-operatório, o durante operatório. Eu vou Pré-trans e pós. O pré, Pré-trans o e pós. Ó, agora aprendi, gente. Vamos repetir comigo. Clientes queridos, vocês têm que estar preparados para o pré, para o trans e para o pós. Olha que chiquérrimo, hein?
Dá quase um LGBTI, mais alguma coisa. Tô aprendendo lá. Então, ó, é pós-operatório. Pré. Pré. Ah, já não aprendi. Vou repetir para eu aprender, para eu te ensinar, cliente querido. O pré-operatório, o transoperatório e o pós-operatório. Isso. Antes, durante e depois. O pré é todos os cuidados de exames. Antes, O isso. trans é conosco lá na clínica, que vai fazer A cirurgia em si. a Durante. cirurgia e a E o pós. pós-cirúrgico, depois que é da É a partir do cirurgia. momento em que recupera da anestesia. recuperou da anestesia, tá legal, vai para casa bonitinho, e daí esse pós, eu não tenho mais braço, percebeu? Que daí já é responsabilidade do tutor. sim. Responsabilidade Tudo do isso tutor. se enquadra na questão de posse responsável, né? Sim. Né? Medicina preventiva, posse responsável, e você saber que você adotou, comprou, seja lá qual for a filosofia, né? Adquiriu um animal, seja ele para ser membro da sua família ou o cachorrinho que fica no quintal, que aqui a gente ainda tem, né? A responsabilidade daquela vida é sua. E vidas são vidas, né? Para ter garantia da morte, só basta estar vivo, né? Exatamente. Ou seja, a gente precisa, né, saber que qualquer coisa pode acontecer. Sim, né? E que conosco, a responsabilidade, inclusive, do né? mesmo jeito que a gente pode adoecer, eles também podem, né? E tudo isso vai interferir. Se precisar de cirurgia, infelizmente vai mexer na rotina de todo mundo, sim. Não é só do animal, né? Vai ter que ter um cuidado. Tem animalzinho que pós-cirúrgico fica até dentro da casa, né? Em um quartinho. Que seria o ideal, né? É. Que seria o ideal. Né? Fica menos tempo, né? Por exemplo, saiu de uma cirurgia, fica lá em um espaço restrito. Até é importante isso, porque algumas vezes o pessoal vê lá a baia, né? Fala assim, por que fica nessa baia? Porque não é para ele ficar se saracoteando. Você vai fazer uma cesárea, o que você vai fazer? Você vai ficar num quarto quietinha, né? Vai fazer poucos movimentos. Sim. Vai Não, fazer quando poucos a gente- movimentos. E nós outra mulheres, coisa. Não a gente adianta não quer você nem operar o visita. cachorro e deixar ele lá no quintal sujo, na terra, na grama. Daí não A adianta, Anice né? quebrou o joelho, tá 180 dias sem ir trabalhar com a gente, coitada. Né? Não é uma coisa que vai se recuperar. 180 dias, são 180 quantos meses? dias. Tem gente que opera um cachorro de uma fratura e quer que na semana seguinte o cachorro já esteja andando. Não, e um detalhe, né? Né? A Anice é a nossa enfermeira, tá? Para contextualizar. A Anice é uma enfermeira, ela teve um atropelamento na frente da clínica, que foi acidente de trabalho, tadinha. Anice, amor, te amo. E ela fez uma visita para nós agora recentemente, morrendo de saudades da gente, foi visitar a gente lá. Beijo, Nice. E Beijo. ela não está dobrando o joelho ainda com todas as fisioterapias que ela está fazendo. E detalhe, tá certo que ela já tem a minha idade, né? Nós somos um pouquinho uma pessoa assim. A recuperação pessoa é um da pouco mais da minha lenta, idade, né? A gente tem uma, A recuperação é um pouco mais Não, lenta. eu usei um exemplo ruim, porque É, Alice, não, depois a gente 52 conversa se você ficou o tempo certo de repouso. né? Mas assim, uma pessoa mais mas é fato que uma pessoa mais velha tem mais dificuldade de colar osso, ou é mito isso? Não, a recuperação é um pouco mais lenta, é verdade mesmo. Gente, eu tenho É. 52, a Anice também. Então, se nós quebrarmos e você quebrar que é novinha, quem Não, tem com a chance de certeza, um recuperar? filhote. ela, Com né? certeza. Tô falando Inclusive- nesse tempo, assim. Inclusive, influencia no momento melhor para cirurgia. Um filhote fraturado é muito mais urgente do que um cachorro idoso, né? Porque filhote Tá em crescimento. está em crescimento. 7 dias depois da cirurgia, depois da fratura, se for operado, dependendo de onde for, nem consegue reconsertar. Né? Então, às vezes, o Dr. Lucas bota pilha no tutor para decidir se vai operar ou não. Não é por chatice. É porque precisa. passou 5 dias, já vai aumentar tempo anestésico, já vai aumentar risco de encurtamento de membro. Né? Às vezes, precisa refraturar para poder colar. Né? Então- Você quer um caso bem legal? Eu tenho meu ombro caído, então sofri um acidente de moto, não quebrei, eu desloquei o ombro. No dia do acidente, eu fui para o hospital, né? E eles encaixaram meu ombro no lugar, a clavícula, né? Só que eu tinha o quê? Tinha 19 anos, gente, que eu arranquei toda aquela faixa lá, que era para ficar não sei quantos dias. Arranquei o ombro, caiu de novo. Não fez Não o fez certo. o certo. Não fiz a pessoa que... Mas eu não fui reclamar pro doutor lá, tá? Não Ah, fui que bom, reclamar. né? Eu fiquei com o ombro, ó,
caidinho, bem quietinha, nem de dor eu reclamava. Aí, quando eu comecei a trabalhar no Samaritano, e o dono do Samaritano, o Dr. Rodolfo, ele era ortopedista, né? Eu falo era porque eu não sei se ele está vivo, se ele não está, enfim. Já era um senhor na época. Ele falou, Lu, eu falei, o que eu faço para o meu ombro voltar no lugar? Ele falou, tem que quebrar. Aí eu já tinha uns 26 anos na época. Aí ele falou, a gente tem que quebrar, encaixar de novo, e você vai ficar uns 40 dias aí. Eu falei, deixa assim mesmo. Mas tudo bem, mas aí sou eu na minha responsabilidade, né? Agora, se fosse um filho, né? Aí eu ia ter um cuidado maior, né? O Maurício, ele fez uma cirurgia com 3 anos, e ele nunca ficava bom fazer a tarde da cirurgia lá. O dia que ele ficou bom, o médico queria pôr ele na sala de cirurgia sem um exame. Eu falei, não. Faz o exame aí no meu filhinho, vê se ele tá bom. Aí fez os exames. Eu troquei de médico, inclusive, porque eu achei meio arriscado entrar numa mesa de cirurgia sem os exames prévios. Aí foram feitos os exames nele, ele estava bom, fez a cirurgia, está ótimo até hoje, gente. Ele já está com 26 anos, ele está ótimo. Então, assim, olha a importância do exame prévio, né? Para humano. Sim. E aí eu já contei 2 casos para vocês verem que tanto humano como bichinho tem que ter os cuidados especiais, senão fica torta, que eu sou torta, tá? Ali no vídeo eu tô retinha, ó, tô bonitinha, tô de coletinho. Mas eu tô torta e vou ficar torta o resto da vida. E o animalzinho, se não cuidar, vai ficar torto o resto da vida. Por isso que fica manquetola. Mas, vocês não vê aqueles cachorros na rua? Aqueles cachorros que ficam mancando lá tudo torto? É isso, foi atropelado, não corrigiu? Exato, então. Ou fez só uma talhinha, ficou torto, não ficou o tempo certo de estar. Que nem eu, né? Então. A gente não pode esquecer que não é só veterinária, é medicina veterinária. Medicina veterinária. Né? Isso eu saliento bastante. São médicos veterinários que estudam mais que o médico humano, porque trabalham com várias espécies. Tô certo? Sim. Tempo, chefe. 1h10. Então vamos encerrar. Tá bom. Deu tempo agora. Tem uma dúvida aqui, para dar remédio pós-operatório, meu cachorro cospe, faz de tudo. Como que eu faço para dar remédio? Como faz para dar remédio pós-cirúrgico? Enfia na goela. Paciência de Jó. Todos vão dar trabalho. A minha Todos cachorra tá dão precisando trabalho. tomar remédio agora. Ela já tá velhinha, precisando de vários remédios no dia. Aí ela fica chorando pra mim lá. Aí eu Ai, choro. amiga, não toma remédio. Porque dá trabalho, não é só porque a gente cospe, coloca lá na goela, tem uma mola lá dentro, eles cospem. Aí a gente vai inventando moda, entendeu? Dilui, põe na água. Olha, Meu Deus, você cuspiu o remédio. Ah, viu? hoje em Esperteza, dia, né? hoje em dia a gente Até tem... Hoje em dia a gente tem a facilidade aí, por exemplo, de ter as farmácias de manipulação veterinária. Então, se o animal for realmente muito difícil de tomar ou de manipular, né? A gente às vezes acaba pedindo para manipular num sachê, Pasta. um biscoito, uma pasta. Que né? daí facilita Gato, às vezes a passa na administração. patinha, ele lambe, né? Ah, que legal. Dependendo, às vezes, até já é o transdérmico para passar na orelhinha. Dependendo do fármaco. Não vão ser todos os remédios que vai dar para fazer assim. Mas quando tem como, a gente pede para fazer. Mas hoje né? em dia já tem muita facilidade. Tem muita facilidade, né? E assim, Paciência. tentativa e erro. Paciência, né? Tentativa e erro. Pode Não ter tem jeito. 3, dar 1, perder 2. Tem remédio Pode que eles comem acontecer. bem. Tem farmácia veterinária, não só de manipulação, mas os laboratórios, né, veterinários, que hoje em dia estão cada vez melhores na questão de Palatabilidade. gosto, de palatabilidade, né? Tem É. remédio que Tem eu dou. cheirinho de comida, Tem né? remédio que eu então, dou pro meu é. cachorro, o Bud mais novo, que ele senta e dá a pata, achando que é petisco. Entendeu? Então vai depender do remédio. É lógico que às vezes a gente precisa usar de remédio humano, né? É porque de farmácia humana. tem muita gente que também pede o remédio humano por ser mais barato. Sim. Aí vai ter É. mais dificuldade mesmo. Aí vai ter dificuldade, aí não tem jeito. Você É. querer dar uma dipirona gotas pra um Mas gato você e não querer que ele salive depois, É. até a gente tem vontade de vomitar depois de tomar uma dipirona. É? Mas Gente, aquela eu cefalexina tenho, laranja com aquele cheiro horroroso. Nossa, não dá. Aqueles remédios com gosto de framboesa, É. como que aquilo é gostoso? Não tem como. Não é? Né? Vai cuspir, vai babar. Até, você sabe que tanto na medicina veterinária, que já estão melhorando o paladar dos remédios, como na medicina humana para criança, para facilitar. Porque para criança também não é fácil dar Não é medicamento, fácil. não. Nossa. Antigamente, não façam isso, hein, gente? Mas antigamente a mãe catava o chinelo assim e falava, toma. Criança tomava, senão... Em E olha, 1970 lá, bolinha...
Era chinelo na mão e tomava. Mas hoje em dia isso não pode, é maus tratos. E a gente pensa. E a gente pensa, até na hora de prescrever, tem que lidar caso a caso, conversar pensar. com o tutor. Ver se Tem a que facilidade pensar. dele, Às vezes né? o remédio que a gente quer prescrever, a gente lembra que é aquele comprimido de 1 centímetro de tamanho para dar para um gato. Vai ficar difícil mesmo. Inviável, Então, né? todo mundo sofre. Infelizmente, não vai ter como. Vamos nos despedir? Vamos. Né, então. Hoje o assunto foi um pouco mais sério, porque realmente cirurgias são sérias, mas eu espero a gente ter esclarecido muitas das dúvidas. Se vocês quiserem depois deixar qualquer comentário ou qualquer pergunta lá no YouTube, deixam lá, que daí o Sr. Cohen manda para a gente a pergunta e a gente responde no Instagram. Então, vão lá, ative o sininho, compartilha, porque cirurgia é importante que todos saibam os mínimos detalhes. Leve em um médico ético, em um médico que você possa pedir os exames e eles darem o resultado do exame em mãos, impresso, bonitinho, tá? E tenta conhecer sempre o centro cirúrgico que você vai... e a equipe que vai tratar do seu animal, que isso é muito importante. Isso é qualidade, é uma coisa que a gente não abre mão na Clínica Parque Animal. Agradecer, né, todos vocês, agradecer os vets aqui, que são meus parceiros sempre, eles sempre estão comigo, os veterinários sempre estão comigo, graças a Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Quer falar boa Obrigada. noite? Tchau. Tchau, pessoal. Não esquece de seguir, compartilhar. Se tiver dúvida, a gente está por aí para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Tchau, pessoal. Não esqueçam de seguir, compartilhar. Qualquer dúvida, é só enviar pra gente que a gente dá um jeito de responder. Tchau, pessoal. Obrigado por terem assistido esse vídeo. E qualquer dúvida, só entrar em contato com a Clínica Parque Animal. Nós falamos pets. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.